Bom dia, meu nome é Victor Duarte, eu sou médico da clínica Ultracenter e hoje eu gostaria de expor algumas atualizações sobre a doença gordurosa do fígado, principalmente no contexto clínico da doença hepática relacionada à disfunção metabólica, que é o que o endocrinologista avalia diariamente no consultório, tomando como base alguns guidelines recentes da Associação Americana de Estudos sobre as Doenças do Fígado e da Associação Americana de Endocrinologia Clínica, que foram publicados entre 2022 e 2024. Meu propósito hoje, como radiologista, é buscar uma proximidade com os colegas endocrinologistas que acompanham esses pacientes com risco de desenvolver as doenças do fígado, esclarecer como testes não invasivos, principalmente a elastografia, podem ajudar no manejo desses doentes e me colocar à disposição para discutir os exames de imagem realizados para um ganho real na qualidade do atendimento prestado por nós. Então aqui eu coloquei um print dos principais guidelines que eu utilizei. Eles são todos abertos, gratuitos, de fácil acesso. Inicialmente, eu gostaria de abordar uma mudança recente sobre a nomenclatura da doença gordurosa no fígado. Dessa maneira, nesse guideline, ficou classificado da seguinte maneira: a doença esteatótica do fígado, cuja sigla em inglês é SLD, se divide em esteatose associada à disfunção metabólica, cuja sigla em inglês é MASLD, e quando associado a alterações inflamatórias, chamamos de disfunção metabólica associada à esteatohepatite, cuja sigla é MASH, o antigo NASH, tão conhecido por nós. Também ficou subclassificado a esteatose associada ao álcool, cuja sigla em inglês é ALD. Existe também um meio termo dessas duas alterações, que é a esteatose associada à disfunção metabólica e ao relato de ingesta alcoólica, cuja sigla em inglês é MET-ALD. Nesses casos, precisamos quantificar a ingesta alcoólica por semana ou dia, de acordo com o sexo do paciente, para definirmos qual o predomínio, se é doença metabólica ou doença alcoólica. Nós ainda temos outras causas de doença gordurosa do fígado, como relacionados a drogas cuja sigla é DILI, relacionadas às doenças monogênicas e às criptogênicas. Como hoje é uma abordagem direcionada para os endocrinologistas, a gente vai abordar muito o contexto da doença esteatótica relacionada à disfunção metabólica, estando ou não associado ao álcool. Esse organograma proposto nos ajuda a classificar os pacientes com disfunção metabólica associado à esteatose hepática, a MASLD, associados ou não ao uso do álcool. É esse grupo de pacientes que será foco dessa apresentação, já que eles apresentam risco de evolução para fibrose hepática e a correta identificação destes pacientes, juntamente com o conhecimento dos recursos disponíveis na nossa região e a sua utilização dentro dos guidelines atuais, nos ajuda no cuidado desses pacientes. Bom, a doença esteatótica do fígado, quando ela está associada a algum dos critérios cardiometabólicos, que são eles IMC maior do que 25, circunferência abdominal maior do que 94 em homens e 80 para as mulheres, ou equivalente ajustado por etnia, glicose sérica em jejum maior do que 100, níveis de glicose pós-prandiais, pós-carga, de maiores do que 140 após a segunda hora, ou hemoglobina glicada acima de 5,7, ou diagnóstico de diabetes tipo 2, ou tratamento para diabetes tipo 2, ou então pressão arterial superior a 130 por 80 milímetros de mercúrio, ou tratamento medicamentoso antihipertensivo específico, triglicérides plasmáticos maiores do que 150 ou tratamento hipolipemiante, um HDL menor do que 40 em homens e menor do que 50 em mulheres, ou tratamento hipolipemiante. Esses são os pacientes que, apresentando qualquer uma dessas indicações, eles têm critérios cardiometabólicos e eles vão ser classificados como disfunção metabólica associada à esteatose hepática.
vale a pena a gente fazer a correlação com o uso de álcool, porque eles podem ter uma causa mista. De acordo com o guideline da Associação Americana de Endocrinologia Clínica, os pacientes com esteatose que devem ser considerados de alto risco para fibrose hepática são os seguintes: os obesos com ou sem características de síndrome metabólica, pré-diabéticos ou diabetes tipo 2, esteatose hepática em estudo de imagem e ou níveis plasmáticos de aminotransferases persistentemente elevados acima de 6 meses. Esse mesmo guideline sobre a indicação de todas as pessoas que apresentam esteatose hepática associada a diabetes tipo 2 serem triadas para fibrose hepática, ele cita a seguinte recomendação: em pessoas com diabetes tipo 2, deve-se considerar o rastreamento de fibrose clinicamente significativa usando o FIB-4, mesmo que tenham níveis normais de enzimas hepáticas. Evidência alta intermediária. Em pessoas com diabetes tipo 1, deve-se considerar o rastreamento de doença gordurosa não alcoólica com fibrose clinicamente significativa usando o FIB-4 somente se houver fatores de risco como obesidade, características de síndrome metabólica, níveis elevados de aminotransferase plasmática maior do que 30 unidades ou esteatose hepática em exame de imagem. Isso uma evidência intermediária fraca. Deve-se estratificar ainda mais o risco da pessoa com diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 com fatores de risco cardiometabólicos e ou níveis elevados de aminotransferase plasmática maiores do que 30, usando o teste FIB-4, elastografia e ou ELF, que é um teste sanguíneo para caracterização de fibrose. Uma vez a gente selecionado os pacientes que merecem uma abordagem não invasiva para a pesquisa de fibrose hepática, o teste inicial recomendado é o FIB-4, que é um teste de fácil execução, que existem muitos sites hoje em dia que a gente consegue fazer de forma automática essa conta, preenchendo alguns parâmetros como idade, enzimas hepáticas e contagem de plaquetas. Esse slide ele vem resumindo um pouco do que a gente tem falado até aqui. Ele distingue quem são os grupos de interesse, são os pré-diabetes ou diabéticos tipo 2, os obesos com ou sem os fatores de risco cardiometabólicos e os pacientes com esteatose visto no exame de imagem ou com AST ou LT superiores a 30 unidades persistente. Então, esses pacientes a gente vai ter uma atenção especial para o fígado. Não é só o fígado, a gente tem que lembrar que a gente também tem que abordar a prevenção de doenças cardiovasculares, né? É muito importante o manejo de obesidade, de manejo do diabetes, da hipertensão e das dislipidemias. E quando a gente fala das doenças do fígado, das complicações do fígado, das doenças metabólicas, a gente está falando então de estratificação de risco de fibrose. A gente falou que o principal fator não invasivo, teste não invasivo é o FIB-4, e o FIB-4 a gente consegue diferenciar em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Dando sequência a esses organogramas, aqui a gente tem então uma divisão da estratificação do risco utilizando-se o FIB-4. Quando a gente tem um FIB-4 menor do que 1,3, é um paciente de baixo risco de fibrose hepática. Nesses pacientes, a gente também pode usar uma dupla verificação com elastografia, que elastografia abaixo de 8 kPa, ela também indica um paciente de baixo risco para fibrose hepática. A gente também pode usar o LF teste, que é um teste sanguíneo, que a gente pode usar o valor de 7,7 como cutoff para poder falar de risco de fibrose avançada. Quando a gente tem um FIB-4, um valor entre 1,3 e 2,67, que uma grande parte dos pacientes se encontra nessa faixa, a gente tem um risco indeterminado. E quando temos esse paciente, a gente obrigatoriamente precisa lançar a mão de um segundo teste para que a gente consiga
filtrar um pouco melhor quem é esse paciente. O exame de rotina é a elastografia, também pode ser usado o LF teste, que é um exame de sangue. E a elastografia, quando ela dá um valor abaixo de 8 kPa, é um paciente de baixo risco. E a elastografia, quando ela dá um valor entre 8 e 12 kPa, ou o LF teste entre 7,7 e 9,8, é um paciente com risco indeterminado também durante a elastografia. Esse paciente é um paciente que deve ser referido ao hepatologista, porque esse paciente ele necessita de uma avaliação um pouco mais a funda e talvez seja o caso de até indicação de biópsia para alguns desses pacientes. Quando a gente faz elastografia para esses pacientes, a gente acha um kPa acima de 12 ou um LF acima de 9,8, são pacientes de alto risco e esses pacientes também devem ser encaminhados ao hepatologista. Quando a gente faz um FIB4 e ele já de início dá um valor acima de 2,7, o FIB4 isoladamente a gente já considera um paciente de alto risco, a gente já pode considerar o encaminhamento já nesse momento por hepatologista, mas a gente muitas vezes associa a elastografia para a gente poder comparar os valores do FIB4 com a elastografia, para a gente tentar avaliar melhor onde que esse paciente está nessa evolução da doença hepática. Bom, nesse guideline de 2024, vem corroborando um pouquinho essa fala de sempre uma verificação de duas etapas, que aqui a gente vê que a combinação do FIB4, usando-se um limite de 1,3 com elastografia, com limite de 8 kPa, em um processo de duas etapas, teve um desempenho melhor do que qualquer um dos outros testes sozinhos, com alta especificidade e alta sensibilidade. Nesse guideline de 2024, a Associação Americana de Estudo das Doenças do Fígado mostrou que, apesar do ultrassom convencional ser uma ferramenta confiável para a avaliação da esteatose hepática moderada e acentuada, existe uma sensibilidade reduzida do método quando falamos de esteatose grau 1. O ultrassom convencional também apresenta limitações para acompanhar as mudanças na esteatose ao longo do tempo. Dessa maneira, podemos associar para esta finalidade a quantificação de esteatose por ultrassom através de software específico, uma ferramenta cada vez mais disponível no nosso meio, com resultados promissores, que em alguns estudos mostram desempenho estatístico melhor do que o CAP, que hoje, junto com a quantificação por ressonância magnética, são os padrões ouro quando falamos em testes não invasivos. Eu coloquei esse slide aqui porque é uma coisa que tem surgido nos últimos anos. A gente já tem essa tecnologia aqui em Juiz de Fora e é uma maneira da gente tentar pormenorizar um pouco mais a doença gordurosa do fígado. E a gente acredita que muito em breve, hoje em dia, isso é recente, a gente tem um número ainda limitado de estudos sobre isso, são estudos muito promissores, mas para a gente indicar isso de forma rotineira, talvez precisamos ainda um pouco mais de estudo. A gente, nas nossas avaliações de elastografia, a gente já está incluindo esse estudo da quantificação de esteatose por software, e a gente pode, no momento oportuno, discutir outras indicações para a gente tentar utilizar a ferramenta de forma útil dentro do que tem de indicação no cenário atual. Eu também quis trazer esse slide, que é um slide que fala sobre a diretriz de utilização da elastografia na saúde suplementar. Eu não sei se vocês tiveram alguma dificuldade em algum momento sobre a solicitação do exame. O que acontece é que a diretriz ela é bem específica, que temos uma cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico de hepatite B, hepatite C pós-transplante, HIV e doença do fígado não alcoólica, com suspeita ou diagnóstico de cirrose hepática em pelo menos uma das seguintes condições: diagnóstico inicial, estadiamento e acompanhamento. Então, como a gente hoje está falando de paciente com doença do fígado não alcoólica,
esse paciente ele tem diretriz para poder fazer elastografia. É importante colocar essa indicação de doença gordurosa não alcoólica em investigação de cirrose hepática, porque como não são todas as indicações que têm sua utilização liberada pelo plano de saúde, não está no rol todas as indicações de elastografia, é importante colocar isso de forma adequada, porque esses exames eles caem em estudo pela operadora de saúde e eles identificando que a gente fez a solicitação de acordo com o que está dentro da normativa, o exame é liberado. Pacientes com álcool, em algumas outras condições, a elastografia ela não está liberada, o plano de saúde não é obrigado a pagar. Então, por isso que existe essa regulamentação, é importante a gente saber disso, para na hora que a gente for indicar, a gente saber se a indicação ela está dentro do escopo da diretriz da ANS. Tá joia? Isso mais a título de informação. Gostaria de agradecer o tempo de vocês e me colocar à disposição. Aqui tem o meu e-mail e meu telefone pessoal. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Quem já tem alguma proximidade maior comigo sabe que eu gosto muito dessa interação de quem solicita o exame com quem que realiza o exame. Existem casos desafiadores, casos difíceis, que essa proximidade nossa é uma proximidade que traz muito benefício para a gente tentar entender o processo único de cada doente, de cada paciente, e a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Me coloco à disposição aqui mais uma vez e muito obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço.